Em uma aula experimental de calorimetria, uma professora queimou 2,5 gramas de castanha de caju crua para aquecer 350 gramas de água em um recipiente apropriado para diminuir as perdas de calor. Com base na leitura da tabela nutricional a seguir e da medida da temperatura da água, após a queima total do combustível, ela concluiu que 50% da energia disponível foi aproveitada. O calor específico da água é 1 caloria por grama por grau Celsius. E sua temperatura inicial era de 20 graus Celsius. Qual foi a temperatura da água em graus Celsius medida no final do experimento? Você vai olhar aqui. Ó, a quantidade de porção de 10 gramas para 2 castanhas. Ela nos fornece 70 quilocalorias. Então, são 70.000 calorias para cada 10 gramas de castanha. Então, já tem uma maneira fácil de errar aqui, né? Porque você tem 2,5 gramas só. E lá embaixo você tem 10 gramas, né? Então, faz a regrinha de 3. 10 gramas de castanha de caju me fornece 70 quilocalorias. 2,5 gramas, isso mesmo, me fornece X, é 1/4. Se você fizer a continha, vai dar 70 vezes 2,5 dividido por 10. Corta um zero de cima com um zero de baixo. Vai dar 7 vezes 2,5 dá quanto? 7 vezes 2 dá 14, mais metade, 17,5 quilocalorias. Certo? Essa é a quantidade de energia que eu vou ter queimando 2,5 gramas de castanha de caju. Então, esse aqui é o nosso ΔQ. Já guarda aí esse valor. Só que só 50% da energia... Ah, então não é 17,5. É 50% ainda desse valor. Então, 50% é metade. Vou multiplicar por meio. Vai dar 25, 37, com 3, 8,75 quilocalorias. Beleza. Então, isso aqui é o meu ΔQ. Vamos lá. Vamos para o quadro branco agora. Quer ver? Eu lembro de ter dado tanta volta nessa questão. Putz, greu. Meio share, acho. Então, vamos lá. Então, eu tenho meu ΔQ, que é 8,75 quilocalorias. Eu tenho a massa de água dessa questão, que são 350 gramas. Tenho o calor específico da água, que é 1 caloria por grama por grau Celsius. E tem a temperatura inicial da água, que é de 20 graus Celsius. Aí é só você fazer o que macete. 8,75 vezes 10 a 3. Cuidado, né? Quilo é 10 a 3. É igual a 350 vezes 1 vezes a temperatura final menos a inicial. Então, aqui, ó, eu posso fazer 8.750 é igual a 350, que multiplica T menos 20. Corta um zero daqui e um zero daqui. Dá para simplificar antes de fazer essas contas, né, gente? Não dá para dividir por 5 os dois lados? Sim. Acho que é melhor do que ficar fazendo essas contas aí. Aí 8 por 5 dá 1, sobra 3. 37 por 5 dá 7, 175. 35 por 5 dá 7. T menos 20. Então, 175 igual a 7. 7T menos 140. Então, vou passar para cá, vai ficar 315 igual a 7T. T igual a 315 sobre 7. Então, T 45, vai ser... eu acho.
31 por 7 é 4. Sobra 3. 35, isso. 45 graus Celsius. Exatamente. Então vai ser... Eu também consegui acertar. Acertou lá? Achei aqui Letra no C. caderno. Achou no caderno? Boa. Aham. Letra C, então. Tranquilo, gente? Alguma dúvida? Não, de boa. A de aula vai até 9 horas? Não, se a gente pode, eu quero fazer mais alguns exercícios com vocês, e se não tiver nenhuma dúvida, a gente pode terminar, sabe? E aí você fica os exercícios para casa, e amanhã a gente pode complementar essa aula e fazer alguns exercícios, tirar dúvidas, fazer um plantão online com vocês. Para não ter que fazer sexta, se todo mundo tiver disponibilidade amanhã. Na última aula você não falou sobre a lâmina metálica e teve um exercício que caiu sobre isso. Depois você pode falar um pouquinho sobre isso? Eu não cheguei a falar na turma de vocês, não? Nada à Não. noite. Mas olha só, é rapidinho. O que é essa lâmina bimetálica? É o seguinte. Imagina que você cria aqui. Aqui, ó, você vai pregar um material no outro, né? Você vai colar mesmo, soldar dois materiais. Então, um material com coeficiente de dilatação alfa 1 e outro com coeficiente de dilatação alfa 2. Eles têm diferente, então vamos fingir aqui que o alfa 2 é maior do que alfa 1. O que acontece se eu aquecer essa lâmina? Não existe a possibilidade disso aqui acontecer, por exemplo, ó. Né? Por quê? Porque está soldado. Se tiver só encostado, não ia acontecer isso aqui, ó. O material alfa 2, que é maior, ele dilataria mais. Então ele ficaria maior do que o alfa 1, mas eles estão grudados um no outro. Então a alternativa para um material dilatar mais do que o outro, eles estando grudados, seria que a lâmina entortasse. Certo? Então, aqui, ó, vem entortar para esse lado. O lado do alfa 2 é maior em comprimento do que o lado do alfa 1. Por isso que ele entorta para esse lado. E se eu resfriar, acontece o contrário. Porque se eu fosse resfriar, ia ficar assim, né? Ó. Só que não existe essa possibilidade, porque está grudado no outro. Então, ia ficar assim. Certo? Então, você vai olhar para o coeficiente de dilatação. O material que tiver o maior coeficiente de dilatação, ele vai expandir mais quando for aquecido e vai resfriar mais quando for, e vai contrair mais quando for resfriado. Tranquilo, Milena? Tranquilo. Entendi. É facinho. Eu achei que tinha falado para vocês, mas deve ter passado em branco. Foi mal. Então, olha só. Vamos partir para... Quer ver? Eu vou pegar um exercício. Deixa eu pegar esse aqui, ó. O 5. 5 mesmo, porque ele fala de potência. Tá? Então, vamos lá. Considere que um fogão forneça um fluxo constante de calor e que esse calor seja inteiramente transferido da água, da chama, ao que se deseja aquecer. O calor específico da água é 1 e o calor específico de um determinado óleo é 0,45. Para que 1.000 gramas de água, inicialmente a 20 graus Celsius, atinja a temperatura de 100 graus Celsius, é necessário aquecê-la por 5 minutos sobre essa chama desse fogão. Se 200 gramas desse óleo for aquecido nesse fogão durante 1 minuto, a temperatura desse óleo será elevada em... Então, esse é um probleminha que envolve a noção de potência. E potência, ela aparece na física o tempo todo. Sempre que você tiver uma relação de energia por tempo,
você está falando de potência. Então, por exemplo, aqui, falou em tempo, né? Falou em calor e tal, e falou em tempo, é para você calcular a potência desse fogão. Como que eu vou calcular? Primeiro, usando essa primeira informação, porque se eu sei que a água sai de 1.000 gramas de água, ela estava inicialmente a 100 graus Celsius, e aí ela foi aquecida por 5 minutos sobre a chama desse fogão, eu sei quanto de energia eu forneci. Eu vou fazer ΔQ igual a MC ΔT. Eu sei que 1.000 gramas de água, que é a massa, e tem calor específico 1, ela precisa sair, né? Ela sai de 20 e chega a 100 graus Celsius. Então, fazendo ΔT, eu vou descobrir que eu precisei fornecer para essa água 1.000 vezes 80. 80.000 calorias para ela sair de 20 graus Celsius e chegar até 100. Ou seja, a potência desse fogão é 80.000 calorias dividido pelos 5 minutos. Eu posso fazer em minutos? Posso, porque aqui está em minutos e aqui está em minuto. A unidade de potência do sistema internacional é joules por segundo. Só que nessa questão, como aqui está em minuto e aqui está em minuto, eu posso calcular isso aqui tranquilamente. 80.000 por 5 dá 16.000. Então, eu vou ter essa unidade em calorias por minuto. 16.000 calorias por minuto. É mais fácil nessa questão para trabalhar com caloria por minuto. E aí eu venho para o óleo. Porque se esse fogão fornece 16.000 calorias por minuto, eu vou apagar aqui, mas já salvei, tá? Então, se esse fogão tem uma potência de 16.000 calorias por minuto, e ele esquenta durante 1 minuto o óleo, obviamente ele vai fornecer o quê? 16.000 calorias para o óleo. A cada minuto ele fornece 16.000 calorias. Então, ΔQ igual a massa de óleo, que é 200, vezes o calor específico do óleo, que é 0,45, vezes o ΔT. O ΔQ é 16.000, que é igual a 200 vezes 0,45, dá 90, vezes ΔT. Então, aqui eu sei que o ΔT desse óleo, pode cortar um zero de cada lado, dá 1.600 por 9. O ΔT, então, vai ser de, vamos lá de novo na calculadorazinha, 1.600 por 9. 177 graus Celsius. Esse é o ΔT, gente. Então, o óleo, ele estava... Cadê? Qual que era esse? Ah, não, mas ele está pedindo ΔT mesmo. A temperatura desse óleo será elevada em aproximadamente... O problema é que 177 aproximadamente dá 180. Então, muito aluno nem confia, e acha que está errado. Mas 177 está mais próximo de 180, tá? Então, você marca a letra B. Então, se falar em energia por tempo, você lembra de potência. Então, de maneira geral, a potência é sempre variação de energia por tempo. E no sistema internacional, isso é em joules por segundo. Ok, galera? Alguma dúvida nesse exercício? Não, nenhuma Não. dúvida. Tranquilo, então. Tem gente caladinho demais aí. Não falou nada e tal. Espero que não esteja dormindo. Acordado. Tá todo mundo acordado, né? Dá uma olhadinha na lista e vê se vocês querem que eu faça algum exercício aí. Se puder fazer defon. Ah, adora, né? Deixa eu ver. Qual que é a defon aí?
Qual o número da questão? É a 8. 8. A última também, a 10, que é do Mackenzie, Podemos fazer também. Vamos lá. por favor. Uhum. Vamos lá. Em um recipiente termicamente isolado, 100 gramas de gelo a menos 20 graus Celsius e 300 gramas de água a 65 graus Celsius são misturados. Após se alcançar o equilíbrio térmico, a temperatura de equilíbrio é aproximadamente tantos, né? Aqui está em Kelvin só para encher o saco da gente, porque como a gente está trabalhando com variação de temperatura, Celsius e Kelvin é a mesma coisa, então não precisa se preocupar. Mas vamos pensar aqui. Eu tenho gelo a menos 20 graus Celsius. O que eu preciso fazer primeiro? Quando esse gelo começar a receber energia, o que vai acontecer? Ele vai chegar a 0 graus Celsius. Então, o primeiro calor que eu tenho aqui é um calor sensível, concorda? Depois que ele tiver a 0 graus Celsius, ele vai derreter e vai virar água a 0 graus Celsius. Então, aqui eu tenho um calor sensível, aqui eu tenho um calor latente, e aí a água a 0 graus Celsius vai começar a esquentar. Então, tem outro calor sensível. Calor sensível 1, calor sensível 2. Quem que vai fornecer energia para essa brincadeira toda acontecer? A água que está a 65 graus Celsius. Então, quem vai fornecer energia para isso tudo é essa água aqui. Eu vou chamar de ΔQ4. Beleza? Então, a soma disso tudo tem que dar 0. ΔQ1 mais o calor latente mais o ΔQ2 mais... eu chamei de 4, mas eu vou colocar 4. ΔQ4 vai igual a 0. E aí vamos. O que é o ΔQ1? É a massa do gelo vezes o calor específico do gelo vezes a variação de temperatura. Vamos lá, massa de gelo é 100. 100. Vezes calor específico do gelo. Gente, está vendo aqui que essas alternativas estão muito distantes umas das outras? Isso aqui é uma questão fechada? Faz sentido usar 0,53? Não. Vou usar 0,5. Não estou nem aí. Tá? Agora, olha só. Qual que é o ΔT? O gelo precisa ir de menos 20 até 0. Então, ΔT é 20, né? Que é a temperatura final menos a inicial. Mais a massa de gelo, que é 100. Vezes, de novo, gente, ó. Números estão muito distantes uns dos outros. Não faz sentido usar 79,5. E nem vai dar muita diferença, porque aqui eu arredondei para baixo, no primeiro calor. No segundo eu vou arredondar para cima. Beleza? Mais o ΔQ2, que é aquela água que o gelo vai virar. Então, a massa é 100. Vezes o calor específico, que é 1. Agora sim eu entro com temperatura final menos inicial. Eu quero saber quando que vai, até quanto de temperatura vai. Mais o ΔQ4, que é essa água aqui, ó, que está a 65 graus Celsius. 300 vezes 1, vezes temperatura final, menos 65, igual a 0. Dá uma equação grande, mas não é difícil de resolver. Né? Então, vamos cancelar, ver quantos zeros dá para cancelar. Dá para tirar dois zeros de cada termo. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Beleza, agora a gente resolve. Meio vezes 20, 10. Mais 80. Mais 1 vezes 1 vezes t, mais 3 vezes 1 vezes t, 3t. 3 vezes 1 vezes menos 65, menos 195, igual a 0.
Então, vamos pegar aqui, ó. 4T. Aqui tem 90, aqui tem 195, menos 105, igual a zero. Então, fica 4T igual a 105. T igual a 105 sobre 4. 105 sobre 4 dá 26, né? 26. 26? 26, alguma coisa, né? Confere? Conferir aí. 26,25. Como a gente arredondou, não tem problema, né? Tranquilo? Complicado, né? Porque são 3 calores. Você tem o calor do gelo a menos 20, calor do gelo a 0, calor da água a 0 e o calor da água a 65. Mas entenderam a resolução? Aham. Sim. Tranquilo. Tranquilo, né não, Milena? Eu sei que é boa de serviço. Tranquilo de entender. Ah, bom. Aí sim. Vamos lá, ó. Agora. A 10 da Mackenzie. Nas engenharias metalúrgicas, mecânica e de materiais, o processo de têmpera é utilizado para conferir dureza aos materiais. Esse processo consiste em submeter o material ao resfriamento brusco após aquecê-lo acima de determinadas temperaturas. Isso causa o surgimento de tensões residuais internas, provocando o aumento da dureza e da resistência do material. Por isso tem o vidro temperado, né? Pode ir no forno e tal, e ele passa por esse processo. Nos laboratórios da Universidade Presbiteriana Mackenzie, um aluno deseja realizar a têmpera de uma barra de ferro, cuja massa vale 1.000 gramas. A peça é então colocada em um forno de recozimento durante o tempo suficiente para que ocorra o equilíbrio térmico. Em seguida, ela é retirada rapidamente e imersa em um tanque com 10.000 gramas de óleo, cujo calor específico sensível vale 0,40 graus Celsius, calorias por grama por grau Celsius. Sabendo que o calor específico sensível do ferro tem valor aproximado de 0,11 e que a temperatura do óleo muda de 28 para 38, né, nesse processo, a temperatura do forno do momento em que a barra é retirada vale aproximadamente. Então aqui, ó, ele só muda o que a gente precisa calcular. Por quê? Porque a gente tem uma troca de calor, de energia, de calor, entre a barra de ferro, né, e o óleo. Então, ó, a barra, vou colocar aqui uma tabelinha aqui. A barra possui uma massa de 1.000 gramas, um calor específico de 0,11 calorias por grama por grau Celsius. Eu não sei a temperatura inicial, mas eu sei que a temperatura final dela é 38. Porque se o óleo vai de 28 só até 38, é porque nesse momento houve o equilíbrio térmico. O óleo, eu sei que ele tem 10.000 gramas. Sei que o calor específico dele, um cachorro aí é bravo. De quem que é? 0,40 calorias por grama por grau Celsius. O cachorro do vizinho. E a temperatura inicial do óleo eu já sei, que é 28. E a temperatura final do óleo é 38. Então agora é só montar, porque são 2 corpos só. Vou fazer aqui ΔQ da barra mais ΔQ do óleo é igual a 0. Massa da barra, 1.000. Vezes calor específico da barra, que é 0,11. Vezes o ΔT, que é 38.
menos a temperatura inicial, mais a massa do óleo, que é 10.000, vezes o calor específico do óleo, que é 0,4, vezes o ΔT do óleo, que é 10. A inicial é 28 e a final é 38. Dá igual a zero. Vamos ver quantos zeros a gente pode cortar antes de fazer a conta. Dá para tirar 3 zeros. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Aí a gente volta a fazer a conta. Então, 0,11 vezes 38 dá... Preguiça de fazer. Vamos aproximar para 0,10. Não vai mudar muito. Aí dá 3,8 menos 0,1 vezes T0. É melhor aproximar para 0,10. Mais 10 vezes 0,4 é 4, vezes 10, 40. Então, aqui dá menos 0,1 T0 mais 43,8 é igual a zero. Passando para o lado de cá, vai acabar ficando 0,1 T0 é igual a 43,8. Ou seja, a temperatura inicial da barra de ferro, que é a temperatura do forno, é 43,8 dividido por 0,1, que é 438 graus Celsius. Mas será? Deu a diferença grande. Eu vou conferir aqui se fosse com 0,11. Tá? Para ver se essa aproximação minha foi esquisita demais. É porque aproximei mesmo. Porque esse número aqui... Peraí, deixa eu ver. 0,11 vezes 3,8. Aqui eu fiz a conta errada, né? Foi mal aqui, gente. Ó. Não, vezes 38, tá certo. Daria 4,18. Então essa aproximação minha mudou bastante. Tá? Mas você achou 438, você vai marcar 400, né? Você não vai marcar 500, né, gente? Certo? Alguma dúvida aí? Quem que pediu essa do Mackenzie? Fui eu, Jordane. Eu tenho só uma pergunta. A gente sabe que na variação de calor da barra, que a temperatura final é 38, porque essa é a temperatura máxima que o óleo chega. É por isso. Exatamente. Porque a barra estava dentro do óleo, né? Então, se não fosse a temperatura final da barra também, né, o óleo teria que ter aumentado. E aqui Então, como o óleo está em contato com a barra, a temperatura final tem que ser 38, que é o momento que o óleo parou de ganhar calor da barra. E aí você pode deduzir, então, que essa é a temperatura de equilíbrio. Entendi. Certo? Certinho. Mais alguma dúvida, gente? Não. Não? Não. Então, tranquilo. Olha só. O resto das questões vocês vão tentar fazer aí na sua casa, hoje ainda. Amanhã, em vez de ter aula virtual, a gente faz um plantãozinho rápido para resolver o que vocês quiserem dessa lista e da lista também, a lista extra, da apostila de exercício extra. Tranquilo? Uhum. Então, tchau, gente. Até mais, viu? Até mais. Até amanhã, então. Até amanhã, então. Até mais, tchau. Tchau.